Tem uma reforma no estatuto prevendo SAF e teve a apresentação do projeto Safiel no Museu do Futebol. Você estava lá, Vessa? Passei lá antes de chegar aqui no nosso estúdio. Vamos lá, primeiro começou ontem com o anúncio do presidente do Conselho Deliberativo de mudanças que serão propostas para o novo estatuto. Rolou a coletiva, eles mandaram um documento para a imprensa, tudo mais, e também para os conselheiros. São vários itens lá que podem ser modificados no estatuto. Gostei de alguns, outros não. Então, o fato de colocar, por exemplo, à disposição a possibilidade do fiel torcedor ter direito ao voto, que isso nunca tinha feito, nunca tinha acontecido, eu acho bacana. É uma iniciativa bacana, louvável, porque as outras administrações só enrolaram o torcedor e isso vai acabar acontecendo. É óbvio que dentro dessa possibilidade eu também tenho minhas divergências. É o plano sócio do futebol que você tem que esperar 4 anos, por exemplo, pagando 4 anos para depois ter direito a voto, que seria só para 2030, na eleição de 2030, e não poderia votar, por exemplo, em 2026. Então tem ali essas situações. Para passar esse projeto, assim como o projeto de SAF, teria que ter 2/3 dos votos. Todas as eleições no Corinthians são maioria simples, 50% mais 1. Agora essas duas não, tem que ser 2/3, ou seja, 66%. Por quê? Por que mudar agora? Por que dar essa dificultada para poder passar o projeto? Então, eu tenho minhas restrições também em relação a alguns desses itens, mas de qualquer maneira vai ser colocado, esse é um anteprojeto, ou seja, não é nem o projeto, textos, vírgulas, frases vão ser ainda modificadas e melhoradas antes de passar pelo crivo, por exemplo, do Conselho Deliberativo. Caso passe esses itens todos, aí ainda tem a Assembleia dos Sócios. Isso foi ontem. Entre essas coisas apresentadas ontem, uma das cláusulas, que eu repito, um dos artigos pode ser ainda modificado, porque está pegando mal, é que numa possível SAF, 49% é o que poderia ser vendido para o investidor, para que o clube ficasse com 51% majoritário e com o controle das ações do clube. E aí hoje, na apresentação da Safiel, que é um projeto que seria com a participação dos torcedores, na qual os torcedores investiriam e seria um investimento como se fosse um investimento qualquer um na bolsa e tudo mais, com cotas ali que você também abriria para empresas, para empresários e tudo mais. E a apresentação rolou hoje, uma boa apresentação. Eles deixaram claro que dificilmente um investidor ou um grupo de investidores farão parte diante de um cenário de 49% para aquelas pessoas que colocaram o clube nessa situação poderem ainda ter os 51% e mandar. Então não faz muito sentido, né? Você vai aportar, você vai ajudar, você vai criar uma SAF para aqueles caras que te destruíram financeiramente ainda permanecerem com 51%. Então talvez isso ainda vai ser um motivo de ajuste nesse anteprojeto na hora de virar o projeto, de falar, gente, vocês estão querendo virar... abrir a possibilidade de uma SAF, mas a SAF com 49% não é a Safiel. Qualquer outra não vai acontecer. Então essa é uma situação que foi colocada hoje também como já um obstáculo nesse sentido. O de ontem já deu bastante ruído interno, porque ele dá uma proibida, por exemplo, de parentes de conselheiros fazerem parte ou serem funcionários do clube e tudo mais, aí já pegou mal, então já está tendo uma rusga ali dentro. Ou seja, é uma politicagem muito grande, é muito difícil diante desse cenário. A gente sente que pessoas que não querem fazer nada de diferente, pessoas que... E aí você pergunta para as pessoas, tá bom, você não quer SAF, você não quer fazer... qual é a sua solução? Bem, eu não tenho ainda uma solução. Então, ou seja, as pessoas não têm solução e quando aparece um projeto desse, que aparentemente todo mundo está nítido para o torcedor, que é um projeto sério, de pessoas que não são nem sócias do clube, que só querem ajudar o clube, que apresentaram um projeto, uma tentativa de sair dessa situação com um aporte bacana, que tiraria o clube de um aporte que já ajudaria muito inicialmente a parte financeira e que tem estruturação para 5 anos, um negócio... Aí simplesmente a pessoa, eu não quero aquele, mas eu também não tenho nada de projeto novo. Então realmente é bem complicada a situação.
politicamente aí vamos ter muitos problemas daqui para frente, mas vamos ver. Eu repito o que eu disse ontem, está acontecendo uma reforma tributária no nosso país, passou já pelos deputados, se não me engano está com os senadores, e daqui a pouco o presidente Lula vai sancionar para começar em 2027. Virar SAF, se você não virar, você vai rasgar de 70 a 80 milhões no caso do Corinthians. Porque o imposto para quem virar empresa vai ser de 5 a 5,5%. Para quem não virar, clube associativo vai pagar 11%. 7% para quem fatura 1 bilhão ou quase 1 bilhão é jogar 70 milhões, 80 na lata do lixo. Ou seja, ou você vira ou você vira. Porque você não vai poder arcar para continuar como clube social, já que o imposto a partir de 27 vai mudar para quem não virar. Então não é nem questão da situação financeira. O Palmeiras vai ter que se enquadrar, porque se não se enquadrar vai pagar 11%. O Flamengo vai ter que se enquadrar, vai ter que pagar 11% para poder, ou seja, virar 5% do imposto a partir de 2027. A reforma tributária está tramitando lá em Brasília, está caminhando. Então, eu acho que é uma questão do Corinthians se enquadrar com a modernidade. O mundo mudou, a sociedade mudou. Você vai para o jogo com o facial. Você não precisa levar nem a carteira para o jogo. Nem a carteira, nem dinheiro, nem cartão, nem nada. Você põe o seu olho e entra no estádio. Quando isso foi pensado lá atrás? Quando a gente imaginava que isso ia acontecer? Jamais. É assim que é hoje nos estados. Então, a sociedade foi mudando, as coisas foram mudando e não sustenta mais esse sistema político de clube social. E agora, com essa mudança tributária, menos ainda. Tá defendendo a SAF agora. Tô, já há muito tempo. Eu só vejo duas soluções para o Corinthians. Ou SAF ou recuperação judicial. Não tem terceira via. Quando você chega a 2,7 bilhões, eu não consigo mais enxergar uma outra maneira do Corinthians sair dessa situação se não for vendido, seja por uma sociedade do torcedor, seja por um comprador ou simplesmente com uma recuperação judicial. Eu simplesmente não vejo uma terceira solução. E aí, Massa? Que o Vessa está desesperado, né? E no desespero a gente faz qualquer negócio, né? Ele não consegue ver uma saída, né, para o Corinthians. Agora, existe saída sem SAF, mas ninguém quer correr esse risco, né? Mas o meu ponto é sempre assim, é 1 ainda bilhão, dá. Claro que dá. 1 bilhão e quanto de arrecadação? 1 bilhão ano passado e esse ano a previsão é de 800. Caiu, então. Porque vendeu o jogador ano passado e tal, e esse ano não vendeu. Certo. Preferiu permanecer com todo mundo. Teria batido 1 bilhão se vendesse o Yuri por 200. É possível fazer sem SAF, tá? E fragilizado desse jeito. O Corinthians, não sei se vai acatar ou vai aceitar qualquer proposta de SAF. Para mim é muito difícil entender isso. Um time como o Corinthians, com a torcida que tem, com tudo que tem, com o patrimônio que tem, realmente é de uma incapacidade brutal, né? Porque se você põe o pé no freio nas dívidas, se você renegocia, começa a pagar, para de gastar dinheiro. Aí tem que... esse é o drama, né, cara? Porque da onde vem o dinheiro, né? A maioria vem do futebol, né? Você tem que gastar menos no futebol e você vai correr risco, né? Você vai correr risco de ser rebaixado e aí o torcedor não aceita hoje isso. Em dia, os torneios dão muito dinheiro. Então, se você não ganha, também aí, tem menos receita ainda, né? Então, mas aí você tem lá um patrimônio enorme, né? Que fica num lugar bem perto do aeroporto. Já falei sobre isso milhões de vezes, mas ninguém dá ouvidos. É incrível. É inacreditável como as pessoas não dão ouvidos a isso, né? E o Corinthians poderia fazer algum tipo de negócio bom para ele, né? Para receber uma boa parte do dinheiro à vista. Cara, é assim, ó. Quando eu nasci, fui criado na Vila Madalena. Eu nasci na Rua Paulistana. Depois minha mãe e meu irmão continuaram morando lá. Eu saí para estudar e tal. E depois a casa era uma casa com 3 quartos, com quintal, 76 metros quadrados no terreno. E aí depois minha mãe saiu, porque meu irmão também casou, foi embora. Ela foi morar no apartamento e alugava aquela casa para completar a renda dela, né? Gente,
aquele imóvel de 76 metros quadrados, as incorporadoras tomaram conta na Vila. Vocês já viram a Vila Madalena? Sim. Parece Manhattan. Lá do lado. Parece Manhattan. Sim. Outro dia eu quis atravessar para chegar num compromisso, não consegui. Eu troquei o restaurante com as pessoas porque eu tive que voltar para trás, não consegui andar. E o imóvel foi vendido por um dinheiro que, se fosse vendido para qualquer pessoa, assim, normal, mas bem mais caro, né? Então, eu não consigo... Só a incompetência é que pode levar o Corinthians a um lugar como esse. Você tem um estádio enorme, que é a Fazendinha, não é enorme para público, mas tem um terreno enorme. Você está ali a 25 metros do aeroporto. Você está ali perto do Tatuapé. O bairro é Tatuapé? Não. É. Então você está no Tatuapé, que hoje é um bairro completamente diferente do que já foi antes, certo? Você tem um parque perto, que é o Parque do Piqueri, que é do lado. Quer dizer, você poderia fazer uma série de ações ali com esse terreno e arrecadar o dinheiro para tirar a dívida de curto prazo e recolocar o Corinthians no lugar dele. Mas é mais fácil vender o clube, né? É mais fácil vender o clube. Não vai... Desse modelo que o Vessa está contando aqui para gente, se as pessoas que entrarem, seja torcedor, seja eu, seja o Vessa, seja qualquer um, se elas não tiverem controle sobre o futebol, ninguém vai pôr dinheiro. E aí é um momento, né, uma coisa que você começa e não sabe como termina. Vide Botafogo. Sim. Né? Botafogo encalacradíssimo. Galo. Sim. Também. Então, olha, meu amigo...